Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo o Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras capixabas. Acompanhe o projeto nas nossas redes sociais e fique agora com o episódio. Olá, eu me chamo Nicole Credidio, sou jornalista, produtora cultural e agora podcaster. A gente está começando mais um episódio do Papo de Preta, esse podcast que é feito para você, jovem negra capixaba. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, mulheres negras no audiovisual. E para isso eu tenho ao meu lado uma presença de peso. Mariana Costa atua no setor cultural e audiovisual há 5 anos. Já desenvolveu inúmeros projetos para TV, cinema e festivais premiados no mundo inteiro. Ela utiliza a arte como uma ferramenta de construção de memória, de pertencimento e de conexão entre pessoas. Além disso, é idealizadora e diretora de produção do Festival Caranguejo Azul, que acontece em Marataízes e mobilizou em sua última edição mais de 5.000 pessoas. Mariana, obrigada pela presença. Obrigada a você. Então, eu queria começar falando sobre as suas raízes. Você é de Marataízes? Nasceu lá? Sou de Marataízes, comecei a produzir lá. Acho que a minha vida toda foi baseada em ser uma pessoa maratimba, com a minha terra, com essa conexão que existe com estar lá. Até porque as pessoas que me permearam durante a minha vida me fizeram ter a vontade de crescer e me tornar artista ou já ser artista desde criança. Então, Marataízes foi um lugar muito importante e segue sendo assim na trajetória. O território de onde a gente vem atravessa a gente em vários níveis, né? Sim. Constrói a nossa identidade. E o Festival Caranguejo Azul tem tudo a ver com a sua ancestralidade, o seu pertencimento com o território, né? Isso. A gente basicamente faz o festival com a família. Basicamente, o festival nasceu de uma ideia do meu pai, porque a música Caranguejo Azul existe há 15 anos e ele sempre teve o sonho de fazer um festival. E aí ele veio com isso, assim, eu estava gravando um longa na época, eu tava tipo, eu não posso ajudar agora, mas quando acabar aqui, eu vou. E aí a gente se juntou, eu chamei, tipo assim, todos os meus amigos, aí mobilizei a minha família, todo mundo participou de alguma coisa. A minha avó, ela é carnavalesca, e aí ela construiu coisas gigantes para o projeto, em tamanhos grandes, com material reciclável, e a gente conseguiu mobilizar essas 5.000 pessoas, e isso numa praça onde estava abandonada na minha cidade, porque a região de Manguezal, né, ela é muito abandonada pela prefeitura. E é engraçado que, assim, crescendo, tendo um certo privilégio social, mesmo morando na Barra do Itapemirim, que é a cidade, o bairro onde eu nasci, eu não percebia que a gente estava sendo abandonado por causa do descaso com os manguezais. E foi o Caranguejo Azul que me fez resgatar essa memória de que eu cresci naquele espaço. Aquele espaço é um espaço habitado por maioria de pessoas pretas. E isso nunca isso foi totalmente, na verdade, apagado da história que me contavam, né? Porque acredito que crescer com uma família de artistas faz com que a gente também cresça num mundo muito lúdico, de algumas formas. E eu fui meio que defendida dessa parte, só que crescer, perceber e também perceber o que eu poderia fazer pelo território foi o que fez o projeto continuar indo para frente. E é isso, assim, inicialmente veio da ideia da música do meu pai, uma música que fala sobre o manguezal, uma música lúdica, uma música que ele sempre teve o sonho de fazer um clipe que fosse para as crianças entenderem sobre o que é o mangue, e acabou que ele me ensinou o que é o mangue. Depois de anos e anos e anos, eu acabei aprendendo muito mais sobre mim mesma com o festival. E veio também, principalmente o circuito cultural escolar que a gente fez durante o festival, veio a partir da vontade que eu tinha de voltar. Porque eu percebia que todo mundo ia embora lá de Marataízes. Todo mundo ia fazer faculdade em algum lugar, todo mundo virava alguém, ninguém nunca mais falava que veio do Espírito Santo, ninguém nunca mais falava que era maratimba, ninguém nunca mais falava de Marataízes. Isso sempre me deixou muito triste, porque independente do fato de que eu era uma adolescente revoltada que queria sair do meu território, as pessoas que estavam ali, as pessoas faziam daquele território importante. As pessoas tinham sonhos, eu via isso, eu tinha sonhos. Então, como que eu vou negligenciar, depois de sair de lá, conseguir ter uma carreira, o fato de que eu sabia que eu tive essa oportunidade, mas ela é apenas minha, de certa forma. E eu não vou devolver para o meu território o que ele me deu, porque sem ele eu não seria eu mesma. Então, fazer o circuito, fazer o caranguejo, veio muito dessa vontade, e eu nem sabia que eu ia conseguir realizar isso com
22 anos. E achei que eu ia ter que ter 50 para conseguir voltar e falar, olha, eu fiz isso, 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 e agora eu posso falar com vocês sobre as coisas que eu fiz. Mas, graças a Exu, as coisas foram caminhando e tudo deu certo para que a gente conseguisse impactar a juventude, levar música, levar teatro, levar cinema e levar os fazedores de cultura daqui de Vitória, porque a gente teve essa preferência também por fazedores de cultura capixabas, para conversar com as crianças nas escolas, para palestrar, para conversar sobre quais são os caminhos que a gente pode permear para ser musicista de verdade, quais são os caminhos que a gente pode permear para fazer cinema. O cinema é uma possibilidade, o cinema não está distante da gente. E por ter sido uma criança que achou que o cinema não era possibilidade, foi uma realização assim de um sonho. Então, acho que o território está nesse lugar e o Caranguejo Azul está nesse lugar. E a outra informação sobre o Caranguejo é que a gente fez tudo isso com dinheiro da comunidade. A gente não teve edital, porque aí entra as questões familiares, tipo, meus pais não acreditavam muito nisso, aí ficou naquela coisa, assim, mesmo eu sendo produtora cultural, eles ainda não entendiam. Então eu comprei a ideia, tá bom, vamos fazer com todo mundo dando um pouquinho. E aí toda a comunidade estava tão carente do suporte artístico, carente de ver a Barra, que é a nossa região, viva como ela era, como eu ouvi e como eu nunca vi, porque eu cresci ouvindo o quanto a Barra era um território artístico e eu era muito criança para lembrar, sabe? Então, mesmo crescendo no barracão, eu peguei o final ali da época carnavalesca da minha avó. Então, depois disso, tudo desmoronou e a Barra virou, assim, um cemitério, eu acho, de arte, um cemitério do que antes era. E a gente conseguiu conversar com a população para eles verem a importância que tinha da gente conseguir levar aquelas crianças para ver as palestras, a gente conseguir ter uma grana para pagar os cachês das bandas, a gente conseguir levar o casaca para tocar na Praça da Barra, o que era assim inimaginável. E após isso, a melhor parte, eu acho que da mobilização é a devolutiva, porque eu falei isso várias vezes durante o projeto com os jovens e quando a gente foi apresentar a equipe, a gente não estava fazendo isso para sermos os únicos. Nós não queremos ser um monopólio de cultura, nós não queremos, sabe, essa coisa imperialista e higienista que existe em vários polos de cultura que a gente vê e que é o que eu vejo sempre. A gente fez para mostrar para vocês que vocês podem também e que é para vocês fazerem os festivais de vocês. Isso aqui é possível, sabe? Isso aqui articulando, mesmo que seja um palquinho no meio da sua escola, isso é cultura, isso vai mobilizar pessoas. Isso foi o que me motivou. Ver pessoas que levavam a cultura a sério quando eu era criança foi o que me fez entender que aquilo era possível, mesmo isso estando tão longe da minha mente, assim, sabe? Mas essas pequenas coisinhas que foram entrando na minha cabeça de alguma forma e me fazendo perceber que aquilo era uma possibilidade de viver, de estar. E só depois que eu fui aprender direitinho, mas de qualquer jeito foi interessante. Sim, quando a gente nasce fora da região, assim, da Grande Vitória, e eu nasci em Guarapari, mas assim, Guarapari ainda não tá dentro ali do que é Vila Velha, Serra Vitória, no sentido de produção cultural, né? Embora a gente esteja dentro da região metropolitana da Grande Vitória. Eu sinto que é difícil para a gente pensar em produzir cultura, porque por muitas vezes a gente não acessa a cultura. Né, a grande parte das produções culturais que circulam o Espírito Santo não chegam até a gente. E olha que eu tô falando de Guarapari, que é muito Que é do próximo. lado daqui. Que é muito próximo. E mesmo assim, a gente tem um único cinema que circula apenas os filmes comerciais, né? Então, eles não circulam filmes autorais independentes, feitos por produtores capixabas, enfim, até de outras regiões do país. A gente acaba ficando muito sem referência mesmo para pensar fazer cultura, assim. Sim. E como que foi esse passo para você? Como foi entender que isso, além de ser uma atividade que você poderia fazer nas horas livres, era uma possível profissão e você queria levar isso à frente profissionalmente? Eu acredito que assim, eu sempre falo da minha avó porque é muito importante, mas eu não entendia, e eu acho que ela, até hoje conversando com ela não entende que ela foi uma grande produtora cultural. Isso é muito triste. Então, eu só fui compreender que aquilo poderia ser profissão quando eu saí de Marataízes. Porque enquanto eu estava lá, as coisas eram muito turvas.
E durante a pandemia também foi onde eu acessei, porque eu criava conteúdo na internet, alcancei algumas coisas maiores do que eu, assim, nessa época, e comecei a perceber e trocar e ter amigos que produziam conteúdo. Então, eu comecei a perceber que a produção, né, tirando o conteúdo, mas a produção em si, ela poderia ser uma realidade. Só que isso também vem muito do... Eu tive o tempo de poder me formar enquanto artista, né? Enquanto pessoa preta, isso é muito difícil de existir, assim. A gente não tem esse tempo hábil, a gente tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, foi um privilégio, de alguma forma, conseguir acessar esses espaços. Porém, o cinema em si, ele era um grande sonho, só que eu nunca fui cinéfila. Eu sou fã de pop, eu gosto da diva pop, fazendo as coisas delas, né, grandiosas e coisas espalhafatosas e cores. Eu sempre quis fazer videoclipe. Então, eu ficava nisso. E o teatro, que era uma coisa que, assim... Eu não sei porquê, eu nunca vi uma peça de teatro antes de eu produzir eu mesma. Mas eu tinha, desde os 13, eu escrevia teatro para a escola. Então, a gente sempre estava apresentando, eu era sempre a diretora, eu era sempre a produtora de elenco, eu catava a galera falava, não, não quero fazer. Eu falava, não, você tem talento, vamos embora, vamos lá. E aí a gente se juntava e fazia as coisas e acontecia. E aí, assim, porque eu sou jovem ainda, né, tenho 23. Então, o ensino médio ainda é bem recente na minha cabeça. Então, assim, quando eu mudei da escola que eu estudava para a escola estadual, que tinha um projeto chamado Dançarte. Esse projeto era um projeto lindo, um dos primeiros e únicos projetos que teve na minha região, que ele era para incentivar cultura, só que ainda era feito de uma forma muito... A gente ficava meio à mercê de nós mesmos, né? A escola soltava, vocês têm que fazer um curta, 2 clipes, uma peça de teatro e 2 danças. Isso em 6 meses. Só que a gente era, tipo assim, jogada nisso, eles davam um tema e a gente tinha que fazer. Eu mudei de escola por isso. E assim, meu pai não me apoiou na época, ficou falando que eu ia pra lá, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei assim, não, eu quero ir porque eu quero fazer teatro. E aí eu fui. A gente, no primeiro ano, mobilizei a minha turma era super desunida. O teatro uniu a gente, o que foi incrível. A gente ia pra casa da minha avó, que era o meu barracão, e virou o barracão da minha turma. A gente construía cenários gigantes e a gente conseguia traduzir histórias e construir roteiros juntos, o que era fora da nossa realidade ali, de pessoas do interior, e principalmente porque a minha escola estadual ficava no meio do abacaxi. Eu moro em Marataízes, perto da praia, tipo, mais central, saindo de Marataízes mesmo. A região onde fica a escola estadual é realmente no interior mesmo. Então, a maior parte da galera ali realmente nunca tinha tido acesso a algum, literalmente, assim. E aí, quando a gente falou de teatro, a escola propunha aquelas coisas, aquilo trazia a competitividade, eu acho, também, trazia uma coisa das pessoas quererem fazer que era muito interessante. A partir disso, a gente começou a desenvolver essas peças. A gente foi o primeiro ano aí para a final de uma série, da peça de teatro. Fomos o segundo ano da história que o Dançarte já tinha, sei lá, uns 8 anos. A gente foi o primeiro e segundo ano a ganhar com a minha peça. E aí foi uma choradeira e a minha turma super unida. E depois veio pandemia, um pouco depois. E eu fui chamada por um diretor do Absoluto Nada, por eu ser tipo assim, promover cultura na minha região e ser jovem, muita gente me conhecia. E aí veio um diretor de fora do país para Marataízes. E aí a minha vizinha falou com a minha mãe que tinha me recomendado para ele, e ele queria que eu fosse assistente de direção. Aí eu fiquei assim, o que é assistente de direção? O que faz o assistente de direção? Aí ele me ligou, começou a falar da carreira dele. E eu fiquei assim, ok, mas... Sabe, o cinema não era meu sonho. Eu queria ser escritora, eu queria fazer teatro. E aí tinha essa coisa, ele ia fazer uma peça e um filme. E aí, a partir disso, a gente criou uma oficina para a juventude de lá, que me formou, mas onde eu também fui a idealizadora da oficina. A gente, com um ano, produzimos 2 longas, um doc e um longa e uma peça de teatro. E formamos uns 15 jovens em cinema e audiovisual na nossa região. E foi aí que as coisas começaram a andar. Eu descobri alguns projetos aqui de Vitória que vinham através de edital. Quando eu descobri que edital existia... É um boom, né? A minha cabeça fez assim, como que ninguém me contou isso? Eu teria
feito 150 mil editais quando eu tinha 18 anos, tinha nada para fazer. Nossa, eu teria arrasado. Mas aí a gente não tem acesso, a gente não tem referência. É muito triste o fato de que eu nunca tinha assistido um curta, até eu produzir um curta, até eu estar dentro de um set, até eu ter convites para viajar para os festivais de cinema no Brasil todo. Eu nunca tinha visto uma peça. Até naquele 2021, que a gente produziu uma peça na minha cidade e eu consegui nem assistir direito, né? Porque eu estava lá atrás, coordenando as coisas. E como assim a gente não tem esse acesso? Como assim as narrativas, e aí entra nessa questão também, por que que a gente não tem acesso a narrativas pretas no interior também? Porque, por exemplo, a peça que esse diretor gringo produziu lá era uma peça sobre branquitude. Sim. Então, até que ponto, mesmo que isso me formou, mas até que ponto isso me é importante. Não... E até que ponto é suficiente. E é suficiente, porque a arte não é feita só para ser. A arte pela arte, eu acho que ela não supre. A gente tem que sair das questões hegemônicas que a arte traz, a gente tem que, para além da representatividade, a gente precisa ter pessoas pretas no set, a gente precisa ter pessoas pretas produzindo, a gente precisa ter pessoas trans, pessoas LGBTs, e essas narrativas têm que ser contadas em todos os espaços, não apenas nos espaços onde elas são ok de serem apresentadas como um Sesc da vida. Não, eu quero que as narrativas negras e LGBTs estejam dentro das escolas, no meio dos abacaxis lá em Marataízes. E é isso, porque a gente existe lá ainda. Sim. Também, né? Então, é muito importante para a gente estar e se ver e não só ser colocado de qualquer jeito, assim, nesses ambientes, em nosso Sim. território também. E pensar a qualidade dessas representações também, né? Exato. Porque a gente vem vendo numericamente as novelas, os filmes, as produções no geral realmente têm tido maior representatividade negra numericamente falando, embora a gente também não tenha atingido uma proporcionalidade ainda, porque a gente sabe que nós somos a maior parte da população, então idealmente também deveríamos ser a maior parte nesses espaços, né? Mas não somos. Mas mesmo quando a gente pensa nesses que numericamente nos representam, às vezes a qualidade dessas representações são muito duvidosas, né? Elas reproduzem estereótipos de raça e gênero, elas, enfim, perpetuam preconceitos. De dentro do audiovisual, você enxerga isso nas produções, assim? Sim, em tudo. Eu acho que não teve uma vez, ou teve algumas, mas poucas, onde eu senti que a gente não estava sendo estereotipado. Eu acredito muito e sempre penso sobre isso, que existe a representatividade que todo mundo tanto fala, tantos anos, mas ela não é verdadeira. Ela é dinheiro, ela é o capitalismo, né? Ela não existe de verdade, ela não está ali para que a gente seja protagonista das nossas histórias, como é vendido pela publicidade, como é vendido pelos editais que nos colocam no centro para que eles sejam escritos. Mas a partir do momento que a gente fala de representatividade, a gente não estava falando, ei, branco, por favor, escreva uma história sobre meninas negras. Não era isso que a gente estava falando. O que a gente estava falando é, ei, gente, a gente precisa de produtores negros, a gente precisa formar a juventude preta para ela poder contar suas próprias histórias. Mas o capital não vai deixar a gente entrar dessa forma tanto assim. Então, eles vão colocar os atores negros em posições estereotipadas, ou quando eles conseguem fugir aos estereótipos, vão violentá-los no set, que é o que eu mais vejo, e a partir disso esvazia toda a pauta. Não existe pauta quando você está vendo uma coisa linda naquela tela, e aí os atores estão lindos na estreia, e está todo mundo sorridente na foto, quando eu sei o que aconteceu para aquilo estar ali, vivo. A gente sabe, dentro do set, o que a gente passou para que aquele filme fosse construído e para que ele desse dinheiro para gente branca, porque o retorno que a gente geralmente tem é que retorne para gente branca. Nunca retorna para a gente, nunca retorna para as nossas comunidades, nunca retorna para os nossos territórios e nunca retorna como representação verdadeira para o que a gente é. Pouquíssimas produções fazem isso. Por exemplo, o Centro Afro-Carioca de Cinema, eu fiz um curso onde eu fui formada lá em pensamento emergente, onde a gente teve curso com vários cineastas e vários estudiosos do cinema, da comunicação. E acredito que é um dos únicos espaços onde eu realmente vi, tanto no centro quanto no encontro que a gente tem de cinema negro todo ano, que também fui para representar alguns filmes aqui do Espírito Santo,
essa representação acontecendo de forma onde os produtores fossem pessoas pretas. Então, é um aquilombamento que falta. Quando eu cheguei no Centro Afro-Carioca de Cinema, foi tipo assim, minha cabeça fez assim, e não era para minha cabeça fazer assim. Porque eu sou uma contadora de histórias negras, eu estou no set. Se você for olhar meu portfólio, tem um monte de gente preta na capa das coisas. Por que que eu só fui sentir esse aquilombamento anos depois? Quando esses filmes foram lançados, eu fui para outros espaços, para conhecer outros produtores, e a gente tem que juntar pessoas de tantas esferas do país, gente do Maranhão, gente não sei, de todos os lugares, para a gente finalmente conseguir se concentrar num espaço para estar só pessoas pretas. Por que que precisa de tanta mobilização? Por que que não é fácil? Porque quando eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas pretas o tempo todo. Eu vejo pessoas LGBTs e pessoas trans o tempo todo. Por que que a gente não está nos espaços de poder? Por que que a gente não está no centro das nossas narrativas? E centro de narrativa não é só me dar o texto e eu ler. O centro da narrativa é me dar a folha em branco que eu vou escrever. E sobre representação, acho que, no geral, tanto audiovisual é isso. Nós somos a capa do seu filme, nós somos a sua protagonista, preta, que você nem sabe nada sobre ela. Nós somos o argumento do seu edital, que você vai pesquisar bonitinho, vai colocar lá os dados, que só 3% de mulheres negras dirigiram filmes até 2018, mas você não vai saber falar sobre quem eu sou. Você não vai poder conseguir olhar no olho de uma mulher negra dentro do seu set. Você não vai conseguir conversar com uma mulher negra ou ouvi-la sem tratá-la como se ela fosse agressiva dentro do seu set. Você não vai conseguir vê-la numa posição de poder sem achar que ela está acima de você de uma forma racialmente inclinada. Então, você não está produzindo arte preta, você está produzindo coisas para você ganhar dinheiro e ter argumento de edital, e é isso, assim. No geral, acredito que as políticas públicas elas estão se consolidando e permitindo que muita gente consiga apropriar a nossa cultura sem nenhuma legislação que consiga nos proteger. E, a partir disso, as nossas histórias ficam à mercê de serem contadas por essas pessoas. Com certeza. E você retrata uma parte da produção que a gente, como espectador, não tem acesso, né? Que é o que acontece dentro do set, assim. Você acredita que as obras são... A falta de representatividade de qualidade nessas obras são reflexo da falta de pessoas negras dentro desse set? Ou isso é um ciclo, assim? O fato da gente não ter histórias pretas sendo contadas faz com que eles não se preocupem em ter pessoas pretas nas equipes? Como você pensa isso? Onde começa esse ciclo? Eu assim? acho que realmente é um ciclo vicioso e sem saída, porque muitas vezes é assim que a gente se enxerga. Eu acho que muitas vezes, a maior parte das vezes que eu me vi com mulheres pretas no set, pessoas pretas no geral, homens pretos também, a gente estava olhando um para a cara do outro pensando o que a gente vai fazer, tipo, está dando ruim, o que a gente pode fazer um pelo outro, vamos se juntar aqui. Só que, nesse sentido da gente estar lá ou não estar, se isso afeta, o que eu sinto eu fui produtora executiva de um projeto onde, no escopo dele, a contratação era de pessoas brancas. A partir disso, eu falei, não, para entrar como produtora executiva, eu quero contratar pessoas pretas que façam sentido, até porque era um projeto sobre pessoas negras alternativas. Então, tenho muitos amigos negros alternativos e eu queria realmente que a gente estivesse retratando o que essa equipe está vivendo. E essa equipe ia ser rica para trazer para a gente o que eles vivem, para a gente conseguir retratar. É simples, é uma troca. A gente, quando faz cinema, a gente nunca está apenas por trás das câmeras. A gente está na frente dela de alguma forma, porque a visão, o olhar, quem está fazendo uma mínima planilha, isso é visão de algo, isso vai produzir algo, você causa impacto nas pessoas, né? A gente costuma dizer até que produção executiva é o coração do filme, porque o que você pulsa ali, você vai passar para o restante da equipe e aquela galera também vai começar a sentir aquela mesma coisa, então a vibração, ela é algo ali, entendeu? Então, assim, quando eu fui produtora executiva desse projeto, foi no ano passado, eu contratei essas pessoas pretas, era um projeto de uma pessoa preta também, e, por fim, a nossa equipe estava toda negra, a gente estava indo.
a gente tinha apenas uma ressalva que é o nosso diretor tinha que ser um homem branco, porque foi pedido para ser, que não ia, tipo, baixar a guarda para isso, e ok, ele foi super tranquilo com a gente, por incrível que pareça, a gente ficou com medo de início, assim, quando a equipe viu, mas aí depois ele, tipo, buscou também entender, ok, só que no set teve a entrada de uma pessoa branca como voluntária, e isso foi o que desestabilizou tudo. E a partir disso, a minha percepção mudou completamente, já era meio assim, meio radical, mas de que uma pessoa branca pode fazer com que a narrativa se perca totalmente. E ela pode nem estar no centro, ela pode ser assistente do assistente do assistente. Ela vai ter privilégios acima da gente, mesmo eu sendo chefe de equipe, eu era produtora executiva, diretora criativa, assistente de direção. Eu era todas as gerências do projeto. Eu não tinha voz com essa menina. Eu não tinha voz com uma pessoa branca, porque ela simplesmente é branca. E aí, a partir do momento que qualquer coisa desse errado, ia sempre cair para cima de mim. E as narrativas são afetadas por isso, porque é o que eu disse no começo, de que a gente não está apenas por trás das câmeras, o nosso nome vai estar ali, e a história que o seu filme conta, que eu acho que é o que a percepção que as pessoas não têm, mas que é o que uma frase que eu ouvi que me leva a continuar no cinema, que é: o cinema é registro de si na história. O registro não é apenas da pessoa sendo gravada. O registro é de si mesmo, do tempo. O registro é de você ali atrás e você lembrar que você estava com fulano e ciclano naquela época que era, sei lá, pandemia, e naquela época que o Bolsonaro foi eleito, e você lembrar. Então é registro, não é registro apenas do que você está vendo. Vai ser registro para a equipe também. Então, de que adianta, e aí essa é a minha pergunta no final disso tudo, que é: de que adianta termos uma equipe preta, contarmos histórias de pessoas pretas e LGBTs e sermos violentados por trás do set, por uma única pessoa? Não faz sentido. É uma balança que não se encaixa em muitas coisas. Então, a partir disso, acho que esse ciclo ele é vicioso. Enfim, as narrativas, então, são sim afetadas pela quantidade de pessoas pretas no set. A gente precisa que as pessoas pretas estejam à frente de todas as narrativas que são sobre a gente. Porque não é sobre gente branca colocar um personagem que ele escreveu como branco 10 anos atrás, ele mudava, colocar preto, e aí contar uma história que não vai fazer sentido, porque a gente não tem as mesmas vivências, e é claro quando um personagem não foi escrito para ter uma vivência de pessoa preta. E ter esse entendimento de que a nossa palavra, a nossa voz, as nossas histórias, a nossa ancestralidade, o que a gente traz de pequeno, de grande, de vivência, de qualquer coisa, afeta o filme. Então, o filme vira sua vida. Como que o filme virando sua vida e o racismo acontecendo, ele não vai refletir no que está sendo passado na tela? Então, é muito triste, assim, no geral, porque muitos filmes que são muito divulgados, e muitos filmes no geral mesmo, assim, no Brasil inteiro, quando a gente vai conversar com as equipes, as pessoas não estão felizes com aquelas estreias. Então, é doloroso. Eu imagino. E imagino que seja mais frequente do que daqui a gente pensa que né? Do lado de fora disso. Você comentou sobre como o cinema é registro, né? E eu penso muito na arte como essa ferramenta de preservação da memória mesmo, de registro. Histórico, identitário, enfim. E sobre como essa memória também é política, né? Porque quando a gente é tirado do espaço, da posição de escrever as nossas próprias histórias, significa que a nossa memória está sendo registrada por outras pessoas que não nós. Que o que está sendo guardado para a história e para a filmografia, para a história da arte, para a história do cinema no Brasil, são retratos muito deturpados. E aí eu coloco não só de pessoas negras, mas de corpos dissidentes mesmo. A gente vê que isso atinge pessoas trans, pessoas LGBT, pessoas que estão fora do eixo de produção de cinema audiovisual, que é o eixo Rio-São Paulo, Sudeste, né? A gente também vê representações muito deturpadas de pessoas do Norte, do Nordeste, enfim, de regiões interioranas do Brasil. E como é para você
quando, por outro lado, você tem esse poder? Quais são as histórias que você se orgulha de ter contado na sua carreira? Porque você já dirigiu 2 filmes, né? E neles, eu imagino, tudo isso vem como uma ferramenta de mudança, já que nesses espaços você tem esse poder, você controla a narrativa e você pode apresentar outras histórias, outras versões dos nossos corpos. Então, é engraçado, porque as histórias dos 2 filmes, elas também passam por mini tragédias pessoais e questões raciais que aconteceram mesmo a gente estando na posição de produtoras e realizadoras e diretoras. Os 2 filmes não foram dirigidos só por mim, eles foram dirigidos em oficinas. A gente distribuiu eles, o que fez com que eles tomassem uma proporção maior do que geralmente filmes de oficinas têm, e isso é um incentivo também, porque, tipo, divulguem os seus filmes, distribuam os filmes, faz muito bem, faz sentido. Os seus filmes querem ser vistos, né? E descobrir isso é muito bom. Mas é bem doido, porque, por exemplo, Emaranhadas, eu não queria dirigir Emaranhadas. E a gente estava tendo oficina com a Joyce Prado, que é uma grande inspiração para mim. E aí, quando veio esse pedido da Joyce, eu não queria mesmo, porque eu achava que as meninas que tinham que fazer o filme, e era isso. Mas depois dela conversar comigo, ela virou para mim e falou: quem são as pessoas que não querem que você seja diretora? E por que você tá falando isso para mim? E eu fiquei. E ela ficou tipo: quem são as pessoas que falaram para você que você ter voz ativa, você saber o que você tá fazendo é errado? E aí eu fiquei assim. E ela me convenceu e aí a gente foi gravar. Só que aconteceu a seguinte questão, assim. A gente dirigiu também com pessoas brancas, né? Eu dirigi junto com a Lara. E a gente teve conflitos de narrativa, porque a gente tinha mais gente branca dentro do projeto. E na edição, a gente teve problemas com o projeto que estava gerindo o nosso filme, porque eles não deixavam a gente ter voz ativa na edição. Então, se algo não fazia sentido, a diretora do projeto falava: não, mas isso não faz sentido o que você está falando, que você quer que seja editado. E a gente ficava tipo: mas essa é a ideia que a gente tem, essa é a visão que a gente tem. Então, ali, essa coisa do nós somos só o argumento do seu edital, vem disso, a gente foi só o argumento do edital dessa pessoa. Distribuir o filme, esse filme estar no Canal Brasil hoje, esse filme vai estrear dia 7 de maio na Mostra Sesc de Cinema, foi uma decisão política para que a gente não perdesse a autoridade sobre as nossas narrativas. Porque, no fim, o nosso filme ele se tornou a narrativa negra que a gente queria que fosse, mas o que aconteceu por trás dele não foi o que deveria ter acontecido com nenhum fazedor e nenhum realizador enquanto sua história está sendo contada. Porque aquele roteiro era nosso. Aquela filmagem era nossa, aquela visão era nossa. Por que a gente não tem voz ativa dentro dos nossos próprios filmes? E por que esses nossos próprios filmes dentro de oficinas, e agora a crítica é a isso, por que vocês juntam a juventude preta, sempre somos nós, o foco dessas oficinas de cinema, de cultura, de arte, e você não nos dá autonomia? E, infelizmente, o Emaranhadas e o Se Essa História Fosse Minha, eles entram nesse lugar de que eu não tive controle da minha narrativa. E o Se Essa História Fosse Minha, que foi o primeiro, a gente produziu na pandemia. Então foi uma experiência um pouco foi menor no sentido de produção, mas foi a experiência mais imersiva que eu tive, porque eu filmei a minha casa, eu filmei os meus irmãos, a gente estava falando de violência doméstica. Foi a primeira vez que eu falei sobre violência doméstica na minha vida, que tive coragem de expor isso, e a gente estava falando de violência doméstica contra crianças e mães. Então, todas as meninas que foram realizadoras, elas estavam passando por situações de violência. Então, nós colocamos nossas histórias ali, nós escrevemos o roteiro, a poesia do filme é minha, com base nos textos que as meninas me enviaram. E, no final das contas, o que aconteceu foi: eu fui obrigada a escrever poesia, porque eu tive uma crise depressiva e uma crise de ansiedade muito grande quando eu tinha que entregar e tinha o prazo, porque eu nunca tinha falado sobre o que tinha acontecido comigo. E ler as histórias das meninas era avassalador.
e a dona do projeto falou que eu tinha a obrigação de entregar. Então eu tive que entregar, eu me tranquei no guarda-roupa da minha mãe no dia, eu escrevi e eu entreguei, eu tinha 19 anos. A gente fez, o filme é lindo, mas a troco de quê? A que custo, né? Ninguém gosta de ver o filme. As meninas não... A gente exibiu o filme. Ninguém quis ir. Ninguém quis representar o filme. A gente teve trilha sonora feita para o nosso filme de uma das diretoras, que foi a Giovana Oliveira, junto com Letícia Chaves. Elas produziram uma trilha, isso antes da confusão toda mesmo, assim, do pós e da poesia. E essa música não foi colocada e isso não foi falado pra gente. Era o nosso filme. Era a nossa história. Era o jeito da Giovana contar a violência dela. Então, por que que a gente não pode ter controle das nossas narrativas? E acho que a finalização disso que é importante falar. E aproveitando que eu estou nesse espaço e posso, né? Que os nossos filmes foram inscritos em leis de incentivo sem permissão, usando os nossos dados e os nossos documentos, de mais de 40 meninas e pessoas de identidade femininas, pessoas não binárias. 16 delas eram meninas menores de idade. E nossos documentos da minha família, por exemplo, foram parar num edital da Paulo Gustavo sem eu saber. E foi oferecido R$100 para cada uma de nós para a gente assinar um documento que eles não falaram para que era. Isso gerou um processo de meses, que foi durante o Caranguejo Azul, então eu estava bem doida. E a gente estava tentando conciliar um processo que tinha questões raciais envolvidas, que tinha questões de violência doméstica envolvida, questões onde, por exemplo, tinham pessoas que não podiam, porque era um edital de licenciamento, e a gente ia para o Canal Brasil, como o meu filme foi. Mas, a partir disso, tinha gente que não podia passar no Canal Brasil porque é a história de violência doméstica. Então, se a pessoa está sofrendo violência doméstica e a pessoa que está violentando ela vê a imagem dela denunciando um crime na televisão, isso pode ser gravíssimo. Isso nem foi pensado pelas pessoas que produzem essas oficinas. Então, até que ponto nós somos importantes de verdade? Porque na hora de escrever o edital, nós somos. Mas, no final das contas, por isso que eu digo que Emaranhado a ser distribuído foi uma decisão política, de que essa narrativa é nossa, essa história é nossa, e a gente pode contar ela da forma que a gente quer. E, recentemente, eu fui para São Paulo, a gente ganhou um prêmio em Xerém também, que foi o prêmio do Zeca Pagodinho, do Instituto Zeca Pagodinho. Em São Paulo, na Mostra Empoderadas, eu também denunciei o caso que aconteceu com a gente, de uma forma mais ampla, também por estar fora do estado, acho que me deixa mais segura para falar, mas isso nunca foi falado, porque a gente não podia. Mas eu acho que falando de alguma coisa feliz dentro disso tudo, que eu pensei quando essa pergunta veio, para mim, o momento mais importante da minha carreira, um deles foi respeito ao meu cabelo, de ver pessoas pretas ativamente. A gente estava em São Paulo, então eu esperava uma outra recepção também, esperava mais pessoas brancas, porque é o que eu estava acostumada. E ver pessoas pretas produzindo, a gente produzindo para Dendezeiro, que era uma coisa gigante, e a Vult e tudo aquilo, e as meninas contando as histórias delas e falando sobre se formar, sabe, enquanto pessoas pretas, foi lindo. Mas ainda sinto que, por exemplo, o Circuito Cultural Escolar foi o melhor momento disso tudo. Mesmo que não seja uma cena, existe o filme que está dentro da minha cabeça de ver as crianças não sendo, eu acho, e aí que pega para mim que eu poderia dizer, ver as crianças aprendendo, vendo cinema e sendo formadas, mas não sendo violentadas. Uhum. E para mim foi aí, assim, porque ser aluna e ter sido monitora muitas vezes e ver a violência passando por tantas pessoas fez com que esse desejo de que isso nunca mais acontecesse crescesse muito dentro de mim. Então, a tentativa é essa. Ela vai ser passível de erros, a gente nem sempre vai ter todos os meios, a gente nem sempre vai ter o dinheiro para fazer da melhor forma, porque a melhor forma é ter bolsa, a melhor forma é ter a melhor alimentação, a melhor forma é ter o transporte, mas as narrativas negras são cortadas dos editais, pessoas negras não têm acesso a esse dinheiro, muitas vezes. Os editais eles são feitos para que a gente não consiga ler eles, não consiga entender o processo de fazê-los.
Então, mas mesmo assim a gente segue. E mesmo assim a gente faz. E eu acho que esse é o que a gente pode ter de acalanto, de alguma forma, mesmo que seja doloroso, mas de que a gente sempre vai estar fazendo. A gente é regeneração. Isso não vai mudar, independente do que falarem pra gente, independente de como nos tratarem, a gente vai ser sempre futuro, a gente vai ser sempre semente. E isso não muda, isso não muda. Eu acho que é isso. Você comentou sobre a parte feliz no meio disso tudo, mas eu acho que todos os afetos são válidos, sabe? A arte nos afeta e os afetos nem sempre são positivos. A gente está entregando muito da nossa identidade, emprestando as nossas histórias, emprestando os nossos corpos para contar essas histórias e eu acho que é preciso muita coragem para denunciar, como você fez, os desrespeitos, assim, o quanto o nosso corpo segue sendo violado, mesmo para quando contar uma história de violação. Sim. Então a gente é duplamente ferido, né? A gente é ferido primeiro por essa sociedade que não é capaz de nos proteger estruturalmente, que nos deixa suscetíveis às violências, e depois, quando a gente deveria ter essa ferida curada de alguma forma, né, pela arte, a gente é mais uma vez ferido. E ultrapassado. Exato, e isso é muito triste, e triste que nossa dor seja tão mercadológica, Exato. seja tão lucrativa para tanta gente, né? Porque eu acho que quando pensamos em pessoas negras e, mais uma vez, em corpos dissidentes no geral, contando as próprias histórias, a gente pensa no caminho contrário, em curar feridas ancestrais, em amarrar pontas soltas da nossa história, em preencher lacunas da memória, sabe? Mulheres negras lésbicas existem, mulheres negras trans existem, pessoas trans existem. Sim. Eu não consegui enxergar a saída, que eu acho que a saída realmente é o nosso aquilombamento, mas a memória ela é importante. Então, eu acho que o incentivo principal de tudo, quando a gente vê tudo desmoronando, é pega a câmera do seu celular e filma. Faz filme de vizinhança, faz filme na sua comunidade, faz arte para você, faz arte para sua avó, para seu pai, para sua mãe. Divulga, sua visão vale, sua visão é gigante. A gente tem um exemplo aqui no estado da Jadson Titanium, que eu acho que ela é uma das casas de Vogue daqui do estado, e elas gravaram no celular um documentário da apresentação que elas iam fazer, se eu não me engano, dia a dia mesmo, enfim. E elas conseguiram circular com esse filme para a África, para outros espaços, e aí, tipo, me contando, né, falando, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo direito, mas sabia sim, porque isso está na gente, né, a arte está na gente, é ancestral, vem de um lugar que talvez a gente não entendeu ainda, mas é nosso. Então, muitas vezes as nossas narrativas que a gente acha que são tão pequenas porque o mundo está comercializando coisas muito gigantescas e filmes que são mirabolantes, então a gente não vê o quanto as nossas filmagens do nosso celular podem ser importantes, mas eu acredito que começar aí e perceber a importância da gente se colocar no centro da narrativa muda a nossa vida, muda a nossa visão e faz com que a gente possa persistir e continuar de alguma forma sem passar pelas violências. E aí, lógico, uma entrada, claro, para esse mercado, que depois você vai estar em outros espaços e acredito que muitas vezes pode não passar por essas violências, isso também vai de cada caso, mas você começar sabendo que é possível e vendo outras pessoas que já fizeram, e por isso a importância da gente circular com produtores negros pelos estados, pelos interiores, da gente não centralizar essa cultura, da gente não centralizar esses filmes, da gente também não abusar do nosso poder de levar cultura para as pessoas como se as pessoas não já a tivessem. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos acrescentando a algo. A gente está ajudando a profissionalizar pessoas, ajudando as pessoas a entenderem que isso é um caminho possível, é um caminho rentável, que também é necessário de ser dito, mas a gente não leva a cultura para lugar nenhum. A cultura existe e ela é viva, ela está na minha avó, que está lá em Marataízes, ela está na sua mãe, que está lá em Guarapari, ela está
nos corpos pretos, nos corpos dissidentes do Brasil inteiro, e ela não precisa que uma pessoa branca vá colonizá-la. Quando eu vi o seu interesse por memória, né, nas suas pesquisas acadêmicas também, porque você também é acadêmica na área do jornalismo, pesquisa mulheres negras em cena, no cinema, eu me identifiquei muito, porque eu também pesquiso memória. E eu pensei sobre como, talvez, para outras pessoas, seja muito difícil entender o fascínio que mulheres negras têm sobre o tema, sobre a memória, sabe? Porque é muito caro para nós pensar memória, né? Pensar que eu não tenho uma foto, por exemplo, da minha bisavó e eu não tenho conhecimento nenhum de quem foram os meus ancestrais acima dela. E uma grande parte da minha história, da minha identidade se perderam, assim como de todas as pessoas negras. E para nós esse assunto é muito caro, né? A memória é muito preciosa, é muito valiosa, assim. E eu sinto que o que existe de positivo é realmente isso. A gente tem pessoas pretas pensando em como devolver as memórias para os nossos, sabe? Sim. A gente tem mulheres negras no audiovisual, no cinema, no jornalismo, em várias faces da E vamos arte, ter da muitas cultura. outras mais, com Exatamente. certeza. Porque uma grande diferença entre o que a gente faz na cultura e o que as pessoas brancas fazem é que a gente está tentando perpetuar isso, Sim. né? Eu sinto, você falou sobre essa visão imperialista e eu percebo muito essa diferença. Pessoas negras não estão preocupadas em serem as únicas. Não. Elas estão preocupadas em, apesar de serem as primeiras, Não garantir que serem tenham as únicas. sucessores. Exato. Tipo assim, a gente pensa em como compartilhar conhecimento, em como compartilhar tecnologia, em como compartilhar acessos. Sim. Porque um lugar que a gente acessa não é só uma felicidade porque, nossa, eu cheguei até aqui, onde só existem pessoas brancas. É uma felicidade porque se eu cheguei, eu posso voltar para lá e dizer para os meus como que eles também vão chegar aqui, sabe? E é isso, eu acho que isso é um grande saldo positivo que a gente tira, né? As juventudes negras estão se organizando, os corpos dissidentes estão se organizando e pensando formas mais justas de sermos representados em todos os espaços. Sim. Porque a gente não está satisfeito com a fatia que deram pra gente nessas produções. Sim. A gente quer o direito à caneta, né? De contar a nossa própria história. A caneta e a planilha também. Mas memória, eu acho que foi a primeira coisa que me bateu no cinema, porque eu não entendia muito de cinema, então estava começando, e a gente foi gravar um documentário chamado Os Olhos de Ivan, e esse documentário era sobre um homem branco da minha cidade, só que ele tinha 108 anos, isso foi no meio da pandemia, e ele era uma das últimas pessoas que viram a Barra do Itapemirim ser construída, desde antes de tudo aquilo ser o que é. E aí aquilo me pegou muito, porque eu fiquei assim, caraca, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei no meu território tão a fundo, sabe? E essa pessoa era uma pessoa que eu conhecia, o Ivan era uma pessoa que eu conhecia, era uma pessoa que estava no meu convívio, uma pessoa que sem querer estava no convívio das pessoas que estavam naquela oficina fazendo o documentário. E aí a gente estava nesse processo de documentar a Barra, de caramba, vamos falar sobre Marataízes, a gente ia fazer um documentário longa, né, doc. No meio desse processo, o Ivan faleceu de Covid. E isso foi uma semana antes da entrevista dele, que a gente ia ter. A gente tinha relatos de algumas pessoas que conheciam ele já, a gente tinha relatos da família, mas a gente só ia ter a entrevista dele uma semana depois. Ele faleceu. O diretor me ligou e no dia seguinte o diretor também foi internado por Covid. Nessa hora, todo mundo ficou assim, sem saber para onde a nossa memória iria. E aí era caro a mim e me passou a permear as minhas narrativas, porque eu comecei a pensar na morte, né? Eu comecei a pensar na morte da memória e no apagamento que a gente tem enquanto pessoas pretas. E Ivan não era um homem preto, mas ele me remeteu a um passado da minha terra. Então, me fez pensar o que era essa terra e o que essa terra ela era quando a minha bisa pisou aqui, quando a minha tataravó pisou aqui. Quando isso aconteceu, o filme mudou. E a gente passou... Os Olhos de Ivan se tornou os nossos olhos para contar o que a pandemia e o que a negligência do governo nos fez perder enquanto memória. A partir disso, ao invés do filme virar a câmera para Ivan, o filme virou a câmera para nós, produtores do filme.
Então, eu fui entrevistada, o menino que estava na câmara, que é o Davi, foi entrevistado. Todos nós que conhecíamos Ivan, de alguma forma, fomos entrevistados para falar sobre memória. Então, o meu primeiro filme foi sobre memória. O primeiro filme que eu estreiei foi sobre isso. E eu falei sobre minha avó também, porque é isso, Ivan falecer me fez ficar pensando no falecimento de tudo que eu sou. Porque a qualquer momento, durante a pandemia, a gente podia perder mais do que a gente já tinha perdido. E é muito estranho pensar que a morte, e é engraçado falar de cinema e morte ser um tópico, mas porque o cinema vai conseguir perpetuar essa memória que foi esquecida, ou esse registro, essa história que ninguém quis contar. Então, às vezes, a gente vai ouvir uma história de uma senhorinha na rua e vai pensar, nossa, isso dá um filme. E realmente dá um filme. E as histórias das pessoas são importantes de serem contadas. E acho que todos esses pontos eles acabam indo se encaixando. A perda da memória, e por que a perda da memória, e a quem carece a perda da memória, a quem interessa que a gente não tenha memória, a quem interessa que a gente não tenha poder, a quem interessa que a gente não esteja por trás das câmeras e a quem interessa que a gente não esteja na frente delas. Porque hoje eles escondem que eles não nos querem na frente, mas o que a gente sabe dentro da produção, e eu enquanto produtora, fazendo elenco e sendo assistente de direção, que é uma posição de gerência, uma posição onde eu fui muitas vezes contratada porque existia um elenco negro e eles precisavam de alguém que soubesse dialogar com pessoas negras, e eu tenho noção de que muitos contratos foram assinados só por isso, mas eles me deram uma carreira, então ok, mas não era para isso acontecer. Isso faz com que a gente perca literalmente o fio do que a gente está construindo. E a gente não pode, porque é isso. Se a gente for sucumbir ao colonialismo toda vez que ele vem até nós, e ele está vindo 24 horas por dia, a gente não vai conseguir sair desse ciclo, porque eles querem que a gente fique, eles querem que a gente desista. E o mais doido disso tudo é que tem uma frase que estava no meu primeiro portfólio que eu fiz. Eu não lembro de quem, eu acho que o nome dele é Jefferson D. Ele escreveu em um artigo que era: de tanta raiva eu filmo com amor. E isso me pega muito, porque existe muito ódio, e esse ódio ele não está na minha fala, e eu descobri isso saindo do cinema capixaba. Esse ódio não está em como eu trato as pessoas, esse ódio não está em como eu me expresso. Esse ódio ele é ancestral, e esse ódio ele é para me mover. E a raiva, ela é movimento. Então, a gente tem que sentir isso não nos faz raivosos, sentir isso não nos coloca num lugar de violência, sentir isso nos move de alguma forma, trabalhar isso nos move de alguma forma, e é necessário sentir isso para poder dizer não. É necessário sentir isso para poder ter a caneta na mão e o papel em branco para escrever ele, escrever ele, escrever. E também entender que mesmo que a gente morra de alguma forma figurativa ou de alguma forma real, né, como na pandemia aconteceu, e a maior parte dos corpos que foram mortos, foram assassinados na pandemia, foram corpos dissidentes, corpos negros, corpos pobres, ainda assim a gente consegue se regenerar. Mas isso a gente só vai conseguir ter entendimento filosófico de alguma forma, porque morrer e continuar lutando não é o que a gente quer viver e lutar pelos nossos, mas na questão filosófica disso, se a gente se aquilombar, se a gente tiver certeza de que a gente está para um com o outro e que a nossa vida é importante. A decisão que me fez ser a artista que eu sou hoje foi de entender que existe uma engrenagem, todos nós, enquanto pessoas pretas, estamos girando ela. E, assim, sempre coloco pessoas negras no centro, porque as pessoas brancas, elas estão ajudando, mas elas não são quem está girando essa engrenagem. Somos nós, são as mulheres trans pretas, são as travestis pretas, são as pessoas não binárias pretas, são as mulheres pretas. Nós estamos na nivela ali mesmo, o tempo todo, girando essa engrenagem, mas foi perceber que não é só produzir academicamente, não é só estar nas ruas, não é só estar se movimentando com o poder nas mãos, que vai fazer com que as coisas mudem. Ser artista também muda, porque eu sou uma mulher preta que decidiu ser artista. E isso é muito grande. E isso vai ser desestabilizador para algumas pessoas.
E isso já ajuda algo a mudar. Então, por mais que seja pequeno, de alguma forma, esse ódio que eu senti, o luto que eu senti, e o fato de eu ter as condições sociais de conseguir pensar e ser artista, que às vezes não entra dinheiro, e às vezes a gente precisa de apoio, e às vezes nem todo mundo tem acesso a isso, mas que, graças a Deus, eu tive, me fez conseguir estar produzindo de uma forma menos violenta, mas também de entender o meu lugar enquanto pessoa, porque não é todo mundo que vai girar a engrenagem da mesma forma. Acho que, no geral, meio que é isso, assim, por esse lado, de que você vai estar girando a engrenagem fazendo papo de preta, e eu vou estar girando a engrenagem fazendo filme, e aí algumas meninas vão estar girando a engrenagem tirando fotos, e alguns homens pretos vão estar girando a engrenagem sendo dançarinos, e a gente Fazendo fazendo música. música e, às vezes, na verdade, sendo CEO de uma empresa, e tudo isso importa, sabe? Só que também não é sobre apenas ocupar espaços brancos, é sobre a gente criar os nossos próprios, porque ocupar espaços brancos nos adoece, ocupar espaços brancos, às vezes, mina a nossa criatividade até que a gente nem tenha ela mais, então qual o sentido disso? No geral, é isso, assim, raiva ajuda a se mover. A gente não tem que sucumbir só às narrativas que são tristes, por mais que elas existam e elas têm que ser faladas. Eu acho que eu parti muito dessas narrativas tristes para conseguir me estabilizar enquanto pessoa. A raiva tanto é motor que existe uma ferramenta para docilizar os nossos corpos, que é rotulá-los enquanto mulheres negras raivosas. Exato. E aí a gente amansa o nosso discurso e para de ouvir a nossa raiva. Exato. Porque a raiva é motor mesmo, faz a gente sair do lugar, faz a gente querer transformar a realidade. Exato. Mas, caminhando para o fim da nossa entrevista agora, eu queria te fazer uma última pergunta. O que você diria para as meninas negras que estão nos ouvindo agora e têm vontade de entrar no cinema e no audiovisual, mas ainda não sabem por onde começar? Essa pergunta é tão difícil, mas o que eu falei anteriormente sobre pega seu celular e grava é muito importante. Escreva. Tire tempo para fazer isso mesmo. Escreva, grave, se coloque no mundo, se entenda, compreenda as narrativas do outro, ouça sua avó, ouça sua tia, para você começar a escrever e ter a história que você quer contar, descobrir o que você quer contar. Eu sinto que porque o caminho mais prático que as pessoas sempre falam é fazer faculdade, fazer os cursos, isso é muito importante, isso é muito importante. A formação técnica para o cinema, ela é primordial, porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem um estilo muito bom de roupa, mas você pode não saber ser figurinista, porque você não vai saber o passo a passo, né? É um mercado audiovisual e a produção cultural também são mercados muito que a gente tem muitos passo a passo, a gente tem muita técnica. Então, estudar é primordial. Mas quando você entra no mercado sem saber a história que você quer contar e as histórias que já foram contadas e o que você quer mudar, você está suscetível àquelas pessoas que podem te violentar. Então, sinto que escrever, pesquisar, por mais que isso seja tão bobo, é importante. A minha outra dica, que é mais de fazer mesmo, é mande e-mail para todo mundo. Peça o telefone de todo mundo, converse com as pessoas. Se você é vista, você é lembrada. Fale. Foi assim que eu comecei. Eu pedi e-mail. Eu conheci uma pessoa aqui em Vitória. Eu pedi e-mail de todos os produtores daqui. Eu mandei e-mail para todo mundo falando que eu tinha feito um filme, que eu queria ser meu sonho. E as pessoas me ouviram. E por mais que tipo isso depois de um tempo possa ter virado outras coisas, mas foi o meu começo, entendeu? Então foi muito importante fazer isso, e foi a pergunta que eu mais recebi durante a minha carreira, quando eu comecei a conhecer pessoas que estavam na faculdade de cinema e que elas me viam produzindo. Elas perguntavam para mim: nossa, mas como que você está produzindo com essas pessoas? Essas pessoas são referências, as pessoas vão dar palestra pra gente. E eu tava assim, gente, eu mandei um e-mail. E aí essas pessoas ainda viraram pra mim e falaram: nossa, a gente estava querendo muito gente nova, só que ninguém manda e-mail pra gente. Mandem e-mails, telefone para as pessoas, conversem com elas, perguntem, e também saibam as narrativas que vocês querem contar, e acima de tudo, entenda que a gente vai ser sempre futuro. A Ana Maria Gonçalves, que é a escritora de Um Defeito de Cor, ela é uma das
das pessoas à frente do Centro Afro-Carioca de Cinema. Ela explicou pra gente que a colonização, ela nos coloniza pelo tempo, porque o que falta para pessoas pretas é o tempo. Então, que a gente assentar e entender que as nossas histórias, elas vão ser contadas, elas podem ser contadas, é importante. E, para além disso, que nós somos vanguarda e nós somos futuro. Toda pessoa preta que é referência hoje, um dia foi vanguarda. Então, nós também somos. E eu acho que mudou minha vida escutar que, independente do que eu esteja produzindo hoje, isso já é futuro. Com certeza. Eu acho que agora mesmo você está produzindo o futuro. E se uma jovem negra que ouviu a gente decidiu criar forças para seguir no caminho do cinema e do audiovisual, é com certeza porque você aceitou compartilhar a sua história pra gente. E que precioso isso. Eu espero que todos os ouvintes agora estejam usufruindo, aproveitando tudo que é isso. Que riqueza é poder acessar a trajetória de alguém e as experiências, porque muitas das coisas que você compartilhou com a gente, muitas das dores, são partilhas para que o outro não precise passar por isso. Crie ferramentas, se blinde, se proteja, porque é assim que é a realidade. Mas ainda tem espaço para a gente, e a gente está promovendo mais espaço ainda. Então, eu queria agradecer por você ter aceitado participar. E queria te convidar também a compartilhar as suas redes sociais e os seus projetos, para que a galera possa conhecer também. Meu nome é Mar, eu sou Mariana Costa, mas meu nome também pode ser Mar, para quem quiser. Eu sou uma pessoa não binária. O meu Instagram é @xxmaré e no Twitter é marianaxco, que é de Mariana Costa. O projeto o Instagram do festival é Festival Cultural Caranguejo Azul. O que mais? A gente tem o Emaranhadas também, Emaranhadas o filme no Instagram. E muitos outros projetos que vão vir para vocês seguirem. E aí a gente vai compartilhando nessas redes e vocês vão encontrar lá. Muito obrigada. Independente da plataforma em que você estiver ouvindo a gente, todos os links que a Mari citou vão estar aqui embaixo na descrição. Então acesse e não deixe de acompanhar todos os projetos dela nas outras redes. Obrigada a você, ouvinte, pela escuta. O podcast que você acabou de ouvir é uma realização da Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal.